noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui com muita alegria para celebrarmos mais um culto ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Um texto muito conhecido e bem propício para os nossos dias. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Estamos experimentando o que diz o versículo 5, na sua segunda parte, né? Um tempo de afastar-se de abraçar. Tem sido difícil, com certeza, mas temos aprendido. E nesse tempo que, mesmo estando à distância, nós temos certeza de que nós temos o amor fraternal, como falamos hoje de manhã, e também o amor de Deus acima de tudo. Como lemos no domingo passado, o texto de Romanos 8, que nos garante que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará? Porque nada pode nos separar dele e do seu amor, que é eterno e é maravilhoso. E nesses tempos de dificuldade que nós temos enfrentado, às vezes nós nos perguntamos como
é possível passar por tamanhas provas, por tamanhas tribulações? E a resposta bíblica para isso é muito clara: simplesmente se for aos pés da cruz. difíceis que nós temos como provar a bondade do Senhor. Realmente não é fácil nós crermos nessa doutrina de que nosso Deus é sempre bom, que o tempo todo Ele é bom. E muitas vezes nós nos questionamos, nós às vezes até duvidamos, mas nós precisamos aprender que essa verdade, ela é bíblica e ela está diante de nós em todos os momentos. E há tempo para tudo, há tempo inclusive para aprendermos sobre isso. Ele continua sendo bom. Presente aqui.
Senhor, muito obrigada pela tua bondade. Nos ajude a enxergá-la, mesmo em meio aos tempos difíceis, mesmo em meio à dor. Senhor, mesmo quando não entendemos os teus propósitos, nós precisamos confiar que eles são o melhor para nós. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido no caminho, assim como o Senhor conduziu o teu filho aqui nesta terra para ser o exemplo para nós. Se ele teve momentos de sofrimento, nós sabemos que nós também teremos, mas se ele teve também seu momento de glória, nós sabemos que também teremos juntamente com ele. Ó Pai, muito obrigada por isso, que o Senhor nos acalme, tranquilize os nossos corações, que o Senhor nos ajude a aprender que há tempo para tudo. Nós estamos com muita saudade do povo de Deus e nós precisamos aprender que esse momento é um momento de distância, mas ao mesmo tempo de estarmos juntos, online, seja de outras formas, que o Senhor está nos ensinando, que nós possamos aprender. Ó Pai, que nós realmente possamos estar seguros em Ti, que nós saibamos que o nosso porto, o nosso abrigo é sempre o Senhor, que nós possamos realmente ter a nossa esperança somente em Ti. E é no nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Olá, irmãos, todos são muito bem-vindos. Estamos novamente aqui para transmitir uma reflexão na Palavra de Deus. Quero convidar você para gastar este pequeno espaço de tempo para a gente conversar um pouco, transmitir alguma coisa que pode te ajudar na noite de hoje. Então, quero falar hoje sobre o tema Sirva a Deus com o que você tem. E aí você vai pensar naquilo que você tem. Você pode ter em mãos ou você pode ter em sua casa. Não importa onde, mas você pode servir a Deus. E esse servir a Deus também é servir as pessoas. Nós estamos num tempo de pandemia. E esse tempo é um tempo em que as pessoas precisam de ajuda. E então nós temos que pensar no que temos a fim de podermos ajudar as pessoas. Então nós vamos hoje falar sobre este tema, sirva a Deus com o que você tem. E nós vamos ler um texto na Palavra de Deus que vai falar sobre Moisés, sobre um chamado que Deus fez a Moisés. Quando Moisés estava lá no deserto, ele havia fugido do Egito, e estava no deserto e já tinha ficado 20 anos lá. Então, agora, aliás, Moisés já tinha ficado 40 anos lá. E aqui, queridos, Deus, quando quer operar um milagre em nós e através de nós, geralmente Ele usa o que temos nas mãos, mas também Ele pode usar aquilo que nós temos na nossa casa. Então, o que nós precisamos ou está conosco ou está num outro lugar, que pode ser na sua própria casa. E o nosso texto hoje é Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 5, quando Deus chama Moisés. Então, Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E ele, o próprio Moisés, quando Deus o chama, ele resiste, ele diz a Deus que ele não tem capacidade para fazer o que Deus o estava incumbindo. E aí Deus disse que não tem outra pessoa para fazer isso, tem que ser ele mesmo. E ele diz, mas ninguém vai acreditar em mim. Vamos dizer, inclusive, que o Senhor não me mandou. E naquele momento, então, Deus pergunta para Moisés o que ele tem nas mãos. E Moisés diz, eu tenho uma vara, era o cajado, porque ali ele estava lidando com ovelhas. Então, ele era um pastor de ovelhas. E aí Deus disse para ele, lança esta vara no chão, na terra. E Moisés lançou. Aquela vara, imediatamente, transformou-se numa cobra. E Moisés teve medo, então ele fugia daquela cobra. E Deus disse, Moisés, toma a cobra pela cauda. Moisés, então, tomou aquela cobra pela cauda. E então ela novamente transformou-se na vara.
Então, queridos, eu não li o texto, mas é isso que está sendo narrado lá e, portanto, você, se quiser conferir, abra lá na sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, os versos de 1 a 4. Então, eu queria também, além do exemplo de Moisés, citar outros exemplos durante esta mensagem. E aqui eu levanto pelo menos 3 de imediato, em que outras pessoas serviram a Deus, apresentaram o que tinham naquele momento. Aí cito aqui o caso de Elias e a viúva de Sarepta. Depois eu vou falar sobre isso mais adiante, mas o texto está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16, e um outro caso também de outra viúva, aí já com o profeta Eliseu, também está em 1 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Aí, por último, cito o caso da primeira multiplicação dos pães, em que Jesus fez ali uma grande multiplicação, mas havia um jovem, diz o texto de João, a narrativa de João, diz que tinha um jovem lá com 5 pães e 2 peixinhos. Aqui eu estou citando o texto de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. Então Deus quer que o sirvamos com o que temos. E o que a Igreja Presbiteriana Graça precisa para levar o Evangelho da graça aos perdidos, nós já temos, que são pessoas comprometidas com a causa de Jesus, com alto potencial de desenvolvimento. Então, quero chamar a sua atenção para a gente pensar neste tema: sirva a Deus com o que você tem. Então, primeiramente, sirva com o que você tem nas mãos. E aí vamos pensar exatamente nisso. Para servir e servir bem, é preciso jogar no chão o seu cajado. Cajado, agora aqui eu estou colocando no sentido figurado. Moisés, na verdade, ele o que tinha naquele momento na mão era uma vara. Então, ele disse para Deus: eles não crerão que eu vou libertá-los. Eles nem ouvirão a minha voz. E aí, então, Deus faz aquela pergunta, como já falei antes: o que você tem na mão? E ele disse: uma vara. E então, Deus mandou que ele jogasse no chão, ele lançou aquele cajado no chão e virou naquela cobra. E então, isso aconteceu para Moisés entender que o poder de Deus estava em Deus e não em Moisés. Então ele teria que ir na força e no poder de Deus, e ele poderia servir muito bem a Deus apenas a partir daquele cajado. Então, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: aquele cajado tinha vida? Não. Ele servia para Moisés cuidar daquelas ovelhas, direcioná-las para onde ele quisesse. E agora, aquele cajado que era uma vara morta, ganha vida. Perceberam isso? Então, Moisés fugia, Moisés teve medo. Quem serve, irmãos, precisa crer que Deus é poderoso para transformar o que está morto, o que está seco e sem vida, em algo vivo e poderoso. Então vamos pensar nisso. Sirva com o que você tem na sua mão. Em segundo lugar, sirva com o que você tem em casa. E aqui eu volto a citar pelo menos 2 casos que eu havia citado antes. Por exemplo, Elias e a viúva de Sarepta. Elias tinha fugido de uma rainha perversa lá do seu povo, e Deus mandou que ele ficasse lá vamos dizer, havia um córrego chamado Querite, e ele foi para aquela região, ficou ali. Deus disse: Elias, você vai se esconder ali, você vai beber daquela água da corrente de Querite, e eu vou mandar os corvos
te alimentarem. E interessante, querido, só milagre de Deus mesmo. Então, Elias foi alimentado pelos corvos, e os corvos traziam carne, traziam bife pela manhã e à noite. E ele então bebia daquela água, mas a fonte lá secou, né? Ou seja, aquela corrente de Querite secou porque havia uma seca muito grande, não chovia naquela região. E Deus disse para ele: Elias, agora você vai sair daí, você vai ser alimentado por uma viúva. Já autorizei essa viúva para te alimentar. E talvez Elias tivesse naquele momento pensado que uma viúva rica Deus havia preparado para dar uma boa comida para ele, etc. E quando Elias chega na cidade, o que ele encontra, irmãos? Ele encontra uma viúva apanhando dois cavacos de lenha. Para quê? Para assar um bolinho com o restante de uma farinha que ela tinha e o restante de azeite, e era só isso. Então Elias chega e diz para ela: me arranja aí um pouco d'água para beber. Então ele certamente vinha com muita sede, e aí quando ela foi buscar água, ele disse: mas faz o seguinte, me arranja também um bolo pequeno, e traz para mim. E ela disse: eu não tenho, homem de Deus, eu não tenho como fazer esse bolo, eu só tenho um restinho de massa, de farinha, e um restinho de azeite na botija. E eu tenho o meu filho, e nós vamos fazer isso, eu vou assar esse bolo, e nós vamos comer, e depois vamos morrer. E aí Elias disse: olha, você faz primeiro para mim, e aí depois você faz para você e para o seu filho, e não vai faltar azeite na botija, não vai te faltar farinha, e você vai viver tranquilamente durante todo esse período de seca. Ela obedeceu, era o que ela tinha em casa, então sirva a Deus com o que você tem em casa. E ela então serviu, porque ela sabia que era um homem de Deus, porque Deus já havia dito para ela que Deus havia se revelado de uma maneira, não entendi como, mas o texto diz que Deus já lhe havia preparado para isso, na conversa que Deus teve com Elias. Então Deus multiplicou o azeite e a farinha daquela mulher. E o outro caso que eu havia falado de Eliseu foi justamente essa mulher chegou para Eliseu, está no texto de 2 Reis 4, de 1 a 7. Então ela disse que o esposo dela havia morrido, ela tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, uma dívida que havia sido contraída pelo esposo, ele havia deixado, não é? E o credor já estava vindo para buscar os filhos como escravo, para compensar a dívida que esse pai, não é? E esposo havia contraído. E ele era um dos filhos dos profetas, ou discípulo dos profetas, era um servo de Deus. E aí Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. Veja bem, sirva a Deus com o que você tem em casa. E ela disse: eu só tenho uma botija com azeite. E então Eliseu disse: manda teus filhos conseguirem vasilhas vazias, não poucas, com os vizinhos. E então ela mandou esses filhos, obedeceu a palavra do profeta, e eles conseguiram que puderam de vasilhas. E então Eliseu diz: agora pega o azeite da botija e vai colocando nas vasilhas. E à medida que ela colocava uma porção numa vasilha, a vasilha enchia. Milagre de Deus, né, amados? E então ela encheu todas as vasilhas, e por último ela falou para um dos filhos: traga mais uma vasilha. E ele disse: não tem mais vasilha vazia. Então o azeite cessou de aumentar. E aí, amados, vejam o que aconteceu. A multiplicação do azeite numa botija, ela apenas creu. É isso que precisa acontecer, né? Moisés, a partir daquele momento, ele creu que Deus agiria através dele, então ele obedeceu a palavra de Deus. Essas 2 mulheres também creram na palavra de Deus, obedeceram e serviram naquilo que podiam, né, com aquilo que elas tinham em casa. Em terceiro lugar, sirva com o que você tem no coração.
Aqui, amados, é muito importante nós pensarmos no que Deus tem colocado no nosso coração. É a nossa pergunta. Eu quero que você reflita o que Deus tem colocado nesses dias de pandemia no seu coração. Então vamos pensar que um coração de servo precisa ser generoso. É um tempo que precisamos ter essa generosidade. Você pense aí no texto de João, capítulo 6, né? Ali do verso 1 até o verso 16, e aqui também no capítulo 6 de Marcos, né? Aí do verso 30 até o 44, havia uma grande multidão faminta, e Jesus já tinha transmitido alguns ensinamentos, mas havia caído à tarde, e aquele povo não podia permanecer ali, a não ser que fosse alimentado, mas não havia comida naquela região, e os discípulos dizem: despeça, Senhor, a multidão para que essa multidão vá comprar por aí alguma comida para se alimentar, porque senão vão perecer. E aí a palavra de Jesus foi: dá-lhes vós mesmos de comer. Oh, amados, está num momento em que Jesus pode estar falando ao seu coração: dá-lhes vós mesmos de comer. Tem gente com fome. Então esta palavra é para nós hoje, tá certo? Então nessa primeira multiplicação de pães e peixes, havia lá uma pessoa. Isso está no texto de João, que eu já citei, do capítulo 6. Era um rapaz, um jovem. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que aquele jovem foi precavido, previdente, foi para aquele encontro, naquela multidão, naquele local, para ouvir de Jesus. E ali, de repente, ele pode ter pensado: mas tem tanta gente com fome, como é que eu vou comer o meu lanche sozinho? E ele então falou aos discípulos: eu tenho 5 pães e 2 peixes, para uma multidão de 5.000 pessoas. E aí Jesus perguntou: o que vocês têm? E aí um dos discípulos disse: mestre, não temos além de 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: então faça o povo sentar na grama. E aí eles se assentaram, e Jesus deu graças e mandou que distribuísse aquele material, aquela alimentação. E, queridos, foi realmente um grande milagre, porque Jesus alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E depois Jesus disse: agora recolham o que sobrou. Todo mundo comeu a fartar, e ainda recolheram ainda recolheram 12 cestos daquilo que sobrou. Queridos, talvez aquela refeição daquele jovem fosse o seu lanche, não é? Eu imagino que fosse isso, mas com seu coração generoso ele não poderia comer a sua refeição enquanto todo mundo padecia de fome. Pois bem, um coração de servo se compadece e reparte. E aí eu penso aqui, lá em Atos capítulo 4, versos 36 e 37, nos fala sobre Barnabé, um servo de Deus, que vendeu uma propriedade, entregou aos discípulos para que eles distribuíssem às pessoas que tinham necessidade. Um coração generoso, um coração de servo. Então, temos aqui, eu poderia citar o caso de Davi e Golias, né? Um coração generoso precisa de fé para enfrentar as situações difíceis, as dificuldades, os obstáculos que se nos apresentam. E Davi, o que ele tinha na mão? Ele tinha uma funda. E aí ele resolveu aquela situação momentânea para que o povo de Deus fosse aliviado. Ele resolveu com uma funda e uma pedra. Então, um coração de servo precisa ter fé, precisa agir pela fé. Muito bem. Um coração de servo proclama o amor de Deus com fé. E o texto de Romanos, capítulo 10, o verso 10,
disse: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É claro, não adianta só com a fé trabalhar, conforme diz Tiago, lá na sua epístola, né? Capítulo 2, ele diz que a fé sem as obras é morta. E nós precisamos, neste momento, agir com fé, mas colocar a fé em movimento. Ou seja, precisamos fazer com que a nossa fé se traduza em ação. Eu quero concluir esta palavra de hoje com a seguinte reflexão. Vamos aplicar: Deus nos chama para servi-lo com o que temos na mão ou em nossa casa. Mas como? Entregando-nos primeiro a Deus. Então nós temos que depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus e depois entregando o que somos e temos ao serviço, o ministério da Igreja de Jesus, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. O apóstolo Paulo ali traz uma narrativa muitíssimo interessante, que as igrejas da Macedônia, sabendo que lá na Judéia, lá em Jerusalém, havia fome, eles quiseram ajudar. E o apóstolo Paulo disse que eles ajudaram muito além das suas possibilidades. Então, amados, este é o momento de abrirmos o nosso coração e, com fé, agirmos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aqui a forma como Deus agiu com Moisés poderá nos ensinar preciosas lições. Destacaremos, então, 3 principais para quem quer servir bem, glorificando a Deus e abençoando as pessoas que estão à sua volta. Primeiramente, gente que sabe o preço de servir joga o seu cajado no chão, ou seja, se dispõe para Deus e entrega para Deus aquilo que tem para ser usado conforme Deus direcionar. Ou seja, obedece a palavra de Deus. Segundo, gente que busca o poder para servir a Deus, ouve a voz do Senhor e age com fé. Gente, em terceiro lugar, gente que se prontifica a servir com fé e com coragem, serve com o que tem no coração e espera confiando no agir de Deus. Então se lança a fazer o que Deus quer que seja feito pela fé, na confiança em Deus. Então, aplico fazendo aqui uma pergunta: o que você tem na mão? Ou o que você tem na sua casa? Você já pensou em servir, abençoando alguém nesse momento tão difícil? Servindo com aquilo que você tem, ou com aquilo que está ao seu dispor, à sua disposição? Por isso, queridos, faço aqui um apelo: saia da zona de conforto. Haja com fé, haja com segurança na pessoa bendita de Jesus. Eu espero que Deus te abençoe através desta palavra. Quero orar com você. Senhor, neste momento, Pai, oro pedindo a Deus, pedindo ao Senhor que haja nas nossas vidas, haja através da Tua Igreja, para que nós possamos ser não apenas pessoas que digam que tenham fé ou que têm fé, mas pessoas que ajam pela fé. Assim nos abençoe. Abençoe a Tua Igreja Presbiteriana Graça. Abençoe aqueles que porventura nos ouvem nesta noite. Assim conduza-os, ó Pai, a fazerem conforme a Tua vontade, servindo ao Senhor com o que tem em suas mãos, com o que tem em suas casas, com o que tem ao seu dispor. Oramos assim, agradecidos pela Tua palavra, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre toda a família de Deus,
hoje e para sempre, sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês e não esqueçam que na terça-feira, a partir das 19 horas, temos a live de oração e temos também o nosso PG a partir das 20 horas da quarta-feira. Deus dê a todos uma semana abençoada.